Raul, tu falaste durante a tua palestra que para ter alta performance, né, que o segredo da gestão e da liderança passa por um porquê, né? Por quê? Porque se você não tem o porquê, você perde forças nos momentos difíceis. E é muito raro a gente conseguir atingir um objetivo, uma meta desafiadora, quando tudo vai fácil. É muito difícil isso acontecer. Geralmente a gente encontra contratempos. E nessas horas muitas pessoas se desmotivam, se desenergizam e elas começam a abandonar lentamente um sonho que elas tinham, uma meta, um objetivo. Porque no fundo ela não tinha um grande porquê daquilo. Isso é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer algo porque você acha que as outras pessoas acham que você deveria fazer. Quando você realmente quer alguma coisa, você vai superar obstáculos. Quando eu encontro um obstáculo, eu estou na verdade fazendo porque eu achava, porque alguém queria, porque me mandaram, eu perco as forças. Você vai ver que as pessoas que atingem grandes objetivos na sua vida, objetivos desafiadores, elas estão empoderadas e energizadas pela busca de algo. E isso que eu chamo do porquê. E eu acho ele fundamental, não só na vida profissional, mas na pessoal também. Bom, tu fizeste uma palestra especificamente para lojistas, para comerciantes e varejistas. E tu falaste que é fundamental ter uma motivação para atingir um objetivo imediato. Como assim um objetivo imediato? Veja que os objetivos de longo prazo eles vão sendo construídos quando eu vou atingindo pequenos objetivos. Então eu quero que você tenha todos os dias um objetivo. Por exemplo, a pessoa que acorda um dia com um objetivo, ela já acorda motivada. Uma pessoa que tem um objetivo muito claro para aquele dia, não precisa nem de despertador. Pode ver, ela acorda sozinha, certo? Ela vai dormir mais cedo, ela vai acordar energizada, ela vai acordar motivada. E quando você consegue fazer isso muitas vezes, você vai construindo uma jornada de vida diferente que vai te levar a você crescer mais, a você aprender mais, a você enfrentar desafios de uma maneira diferente, a você ser vista pelas outras pessoas como uma referência positiva, porque você vai se colocando pequenos desafios e você vai alcançando. E ao mesmo tempo isso alimenta a tua autoestima também, porque é bom você fazer, né? Tipo, hoje eu vou fazer tal coisa, aí você chega no final do dia, fiz. É muito bom essa sensação. Eu quero que mais pessoas passem por esse processo e entendam isso. E se eu sou um líder, eu quero que a minha equipe também pratique isso. Certo? Então eu quero ter essa cultura de fazer com que todos os dias a gente seja melhor do que a gente era ontem. Em suma, uma empresa para ser bem-sucedida precisa ter um porquê todos os dias, é isso? Sim, a empresa tem que ter uma missão muito clara que define por que nós fazemos as coisas desse jeito, quem nós somos, quem que é nosso cliente, quem não é nosso cliente. Por exemplo, quando está muito claro definido, a gente vai dizer tem um tipo de cliente que talvez a gente não atenda bem. Não adianta eu tentar atender todo mundo, não vou conseguir agradar todo mundo. Então eu tenho uma bandeira, eu acredito em alguma coisa e eu me diferencio por causa disso. E veja que isso é muito bom porque começa a ter um marketing boca a boca muito forte. As pessoas começam a me recomendar, começam a falar, começam a comentar. E eu começo a tomar decisões, por exemplo, quem que vai trabalhar na minha equipe? É alguém que esteja alinhado com isso, que acredite com isso também. Então eu acho que o universo começa a conspirar a favor quando a missão está clara. De novo, não só a empresa, tá? As pessoas também, porque a empresa é feita de pessoas. Então, quando a missão está clara e eu me identifico com a missão, eu não falei muito hoje de valores, mas tem valores, os nossos princípios também são muito importantes, porque através dos princípios é que eu vou alcançar essa missão. Quando isso está tudo alinhado, eu tenho uma vida que é mais produtiva, ela é mais satisfatória, eu sou uma pessoa mais feliz e eu acho que eu ajudo mais as pessoas à minha volta. Quando eu consigo coordenar isso, eu acho que eu tenho um ser humano pleno. E aí essa é a busca. Raul, nesse contexto de conectividade, que é o tema do encontro, como é que tu vês esse posicionamento de missão, de valores das empresas no Instagram, no Facebook, enfim, nas várias mídias, nas várias redes sociais? Eu tenho falado bastante sobre isso porque, para muita gente, a mídia social se tornou uma grande distração. É uma perda de tempo, ela não agrega. E, ao mesmo tempo, eu passo, por exemplo, como pessoa, a só ver o lado bom das outras pessoas, porque elas só fazem selfie em lugares felizes, elas só estão viajando, e eu começo a me comparar com um mundo que não é real. As empresas, elas têm, eu, por exemplo, como empresa, tenho o princípio de só postar coisas que alimentam o bem. Eu falo muito isso para a minha equipe, eu quero que alimente o bem, eu quero um círculo do bem, eu quero que as pessoas leiam, interpretem, entendam e se sintam melhores. Então, eu vejo que alguém com uma missão muito clara está fazendo posts que aprofundam
esta missão e que fazem com que as pessoas que seguem sintam-se parte de um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa, que vivem, que consomem, que pensam e que querem estar com essas pessoas. É quase como se fosse uma tribo. A gente compartilha, exatamente, uma tribo digital. E aí a empresa tem uma coisa hoje que é uma coisa muito importante, eu tenho a facilidade de fazer isso, né? Então, eu tenho recomendado muito para as empresas, use para o bem. Então, use para que as pessoas, não só para vender, use para que as pessoas tenham uma vida melhor também, que elas queiram compartilhar e que elas convidem seus amigos. Olha que legal, elas façam com que esse círculo vá aumentando. Eu acho fantástico hoje você ter a ferramenta ou as ferramentas, mas também tem que ter muito cuidado para escolher a que o teu público gosta, certo? Porque às vezes eu vejo um empresário dizendo, não, eu só uso Facebook, então eu vou usar Facebook, mas o meu público todo está no Instagram, por exemplo, ou está não sei o quê. E hoje fica complicado você controlar tudo isso, mas tem que estar muito antenado, porque se você olhar a geração mais nova, a moçada nova, está toda conectada, certo? Eles, por exemplo, não usam mais e-mail. O que para mim é quase que um absurdo, mas eu já tenho cabelo cinza e aí as pessoas não usam mais e-mail, porque isso ficou para trás. Então a gente tem que estar o tempo inteiro antenado e, de novo, não use como distração, use para o bem e use para ampliar o impacto da tua missão positiva no mundo. Aí, fantástico, você tem um campo maravilhoso para trabalhar. Deputado, representando o governo do estado, a nível estadual, como é que o senhor avalia esse evento para fomentar o varejo no Rio Grande do Sul? Bom, primeiro uma satisfação poder participar de mais um evento promovido pela nossa GV, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e tendo também o privilégio de me considerar parceiro dos varejistas que fazem este momento um momento de treinamento, de reflexão e de busca de afinamento, aí, vamos dizer assim, de metas, né, futuras para o crescimento, para o fortalecimento da atividade coletiva da entidade e individual de cada um dos seus associados. Bom, o Estado vive uma crise estrutural bastante difícil, uma das mais amargas das últimas décadas. E como é que o senhor vê os desafios justamente da classe varejista nesse momento em que comprar ou vender é quase que um desafio no Rio Grande do Sul? Tu falaste muito bem que nós por várias décadas vínhamos passando sem resolver situações que hoje todas elas praticamente juntas se apresentaram para ser resolvidas. E estamos buscando fazer ações que solucionem esses problemas. Logicamente que são soluções não palatáveis, não são agradáveis, a maioria delas, quando a doença já chega num estágio mais avançado, e aí me refiro em relação à crise que nós estamos, às dificuldades que o Estado vive, os remédios são mais amargos, são mais intensos e acabam também tendo efeitos colaterais, né? Mas de qualquer forma tem que ser resolvido. Nós não podemos mais tapar o sol com a peneira, não permitir que as coisas sejam definitivamente colocadas à vistas de todo, com transparências e buscar então resolver isso. O efeito do combate às dificuldades, ele começa a ser sentido pelo comerciante positivamente, porque o Estado deixa de participar onde ele não pode participar mais, ele não tem mais necessidade de participar, para controlar aquilo que efetivamente é a prioridade e a necessidade do Estado, inclusive constitucional. Segurança, educação, saúde. E o resto nós temos que fazer sim um compartilhamento com a iniciativa privada para que as coisas deem certo. Então o varejo, o comércio, ele só vai ter recuperação se o Estado fizer bem a cirurgia, né? Se for profunda a cirurgia, se for certa a cirurgia naquilo que tem que ser corrigido.